Certo, pessoal, dando continuidade agora ao estudo de limites. Eu vou fazer agora aqui nessa videoaula um pequeno resumo entre as duas técnicas de resolução, ou seja, uma para resolução de limite para quando nós temos uma função contínua e a outra quando nós temos o cálculo de limite para a função que são descontínua. Então, até o momento, eu te apresentei os dois métodos. O método das funções quando elas são contínuas, cálculo de limite dessas funções, e o cálculo de limite da função quando elas são descontínuas. Agora, o que eu vou fazer aqui é uma comparação entre essas duas para ficar muito claro para vocês aí a diferença entre o cálculo de limite dessas funções, quando é contínua e quando é descontínua. Tudo bem? Vem aqui comigo. Então, primeiramente, eu tenho aqui a função contínua. Isso aqui é uma função contínua, nós já vimos. E aqui nós temos uma função que é descontínua, que também nós já vimos o porquê disso. Primeiramente, eu vou querer analisar com vocês a questão da função no ponto. Então, essa função, ela existe do menos infinito até o mais infinito. Ela não tem restrição. Qualquer valor de x eu posso aplicar e vai existir o correspondente valor f de x, incluindo o ponto 1, que é o ponto de interesse para o cálculo desse limite. Então, quando eu jogo o valor de 1, eu calculo 1 f de 1. Quanto f de 1 é igual a 2. Só relembrando que a função f de x é igual a x mais 1. Então, quando eu escrevo f de 1, significa dizer que no lugar do x eu vou colocar 1. Então, fica 1 mais 1 igual a 2. Tudo bem? Então, essa função está definida e existe a f de 1, porque ela é uma função contínua. Tá? No caso, o ponto de meu de interesse. No caso dessa outra função, quando eu for tentar substituir o 1, exatamente o ponto 1, eu vou ver que tem um problema. Eu posso usar qualquer outro valor dentro do conjunto dos números reais. Eu só não posso usar exatamente 1, porque se eu colocar 1 bem aqui, vai dar a divisão por zero, que não está definida dentro do conjunto dos números reais. Por isso, não posso trabalhar com ele. E aí, fazendo a simplificação, você verifica que o gráfico desta função, no final das contas, também é uma reta, muito semelhante com o gráfico desse gráfico do primeiro caso, só que lembrando que o x tem que ser diferente de 1. Fazendo a simplificação, inclusive, a gente chega à conclusão que é x mais 1, só que é x mais 1 com um x diferente de 1, por conta dessa restrição aqui embaixo. Então fica uma reta igualzinha à primeira, só que lá no ponto igual a 1 eu tenho que ter uma pequena descontinuidade, tá? Por conta dessa restrição de 1. Então são gráficos muito parecidos, só que aqui nesse segundo caso eu não consigo ter a f de 1, uma função descontínua. Eu posso ter a f de menos 1, a f de 0, a f de 3, a f de 4, mas a f de 1 não existe. Então, quando eu for tentar buscar aqui, eu não tenho. Então, basicamente, seria essa a diferença entre uma função contínua e descontínua no ponto. Aqui eu consigo aplicar a função no ponto, f de 1 existe e é igual a 2. Aqui, a f de 1 ela não existe porque nós temos aquela restrição. Ok? Isso era o cálculo da função no ponto. Agora, nós estamos interessados em calcular o limite da função e não mais a função no ponto. Vamos distinguir muito bem essas duas temáticas, tudo bem? Para poder ficar bem claro. Então, o que eu fiz até agora foi tentar aplicar a função no ponto. Aqui deu certo, porque a função é contínua, e aqui não deu certo, porque a função é descontínua exatamente em 1. Agora, vamos aplicar o limite. Quanto é agora o limite desta função? Olha, para calcular o limite, eu tenho que ter aquela noção de proximidade. Então, eu vou me aproximar de 1 por ambos os lados, e essa aproximação de 1 por ambos os lados vai ter um efeito aonde? Na minha imagem. Quando eu me aproximar por aqui, os valores vão se aproximar por baixo. E quando eu me aproximar por aqui, os valores vão se aproximar aqui por cima. De tal maneira que eu vou chegar tão perto, mas tão perto, que eu vou poder concluir, vou chegar bem perto, eu vou poder concluir que esse valor desse limite é exatamente 2. E aí há uma coincidência, por isso que eu estou escrevendo igual, há uma coincidência de o limite ser 2 com o fato de a função ser 2 quando aplicada num ponto. É uma mera coincidência.
Mas são dois mundos diferentes. Uma coisa é você aplicar a função no ponto e a outra coisa é você calcular o limite da função quando tende a um ponto, quando se aproxima de um ponto. Que é isso que eu estou fazendo. Eu estou calculando agora, o meu interesse é calcular o limite. Esquece a função aplicada no ponto. Então, eu me aproximo dessa função e quando eu me aproximo, eu chego à conclusão que o limite vai tender para 2. Então, L vai ser igual a 2. Tudo bem? Nesse segundo caso, fica bem clara a questão do limite. Por quê? Porque para essa função, nem tem a f de 1, nem existe. Mas o limite existe. O fato dessa função ser descontínua, certo? Não quer dizer que o limite dela não exista, porque eu não preciso ter a função aplicada no ponto. Certo? Essa era a conclusão que eu queria diferenciar em relação à função contínua. Eu vou me aproximar, eu não quero calcular a função no ponto, eu vou me aproximar de 1 por ambos os lados, e essa aproximação vai fazer que eu tenha uma conclusão para onde o valor vai tender, mesmo ele não existindo no ponto, mesmo não sendo definida. E aí eu vou chegar à conclusão, então, que o L, que é o limite, é igual a 2. Que é o mesmo valor que está aqui em cima. Só que nesse caso a função era contínua, e aí coincidia com o f de 1, e nesse caso aqui nem f de 1 eu tenho, não está definida, mas o limite existe. Então que fique muito claro para vocês que o fato de a função ser contínua ou não implica a questão da existência ou não do limite, porque lembre-se, calcular o limite não é simplesmente substituir no ponto, é sim se aproximar de tal maneira que você consegue encontrar o valor, consegue, digamos, visualizar já bem de perto para qual valor iria convergir. Isso é simplesmente uma questão de convergência, nós sempre buscamos convergência, está convergindo para um determinado valor. Agora, é bem verdade que quando nós estamos calculando, nós tratamos como se fosse uma substituição, não é verdade? Quando eu estou trabalhando aqui, quando eu quero calcular o limite x igual a 1, basta substituir e eu chego à conclusão que o limite é 2, de fato. Só que você tem que ter cuidado com relação a isso, porque, por exemplo, aqui, uma mera substituição não daria conta. Você teria que primeiro fazer um cálculo, chegar na expressão x mais 1, que seria o resultado, e aí, a partir desse x mais 1, fazer a substituição do ponto para poder achar o limite. Mas que fique claro que, apesar de eu usar essa técnica da substituição, no final das contas, que fique claro que existe diferença entre o limite da função num ponto e a função aplicada num ponto. São coisas bem distintas. E esse exemplo eu acredito que tenha ficado muito claro para os senhores. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal.